Oi, esse é o segundo vídeo do módulo 1. Nesse vídeo a gente faz um breve resumo dos principais assuntos e alguns exemplos do conteúdo da apostila. Vamos para o vídeo? Cada parte de um sistema, como eu já falei, tem um papel, né? O banco de dados tem um papel, a interface tem um papel, né? Basicamente, essas partes, elas trabalham com entrada de dados. Cada parte tem uma função de existir, tem um processamento e uma saída de dados, né? E é importante a gente diferenciar o que é dado, o que é informação e o que é conhecimento. Isso está lá no seu livro, né? Está lá no seu material didático, bem explicado. Eu vou fazer um resumo aqui com as minhas palavras, né? E também diferentes autores podem dar conceitos levemente diferentes. Dado é a menor unidade de informação. Por exemplo, 38. 38 é um dado. Só que se eu falar para você 38, você não vai saber do que se trata. Você não vai ter uma informação. É um dado perdido. Agora, se eu falar para você sapato 38, opa, agora esse dado contextualizado, eu tenho uma informação. Ok? E se eu falar sapato 38, camisa G e terno, não sei qual é o número de terno que existe, mas vamos supor, um terno G também. Não sei. Então, provavelmente, baseado nisso, a- alguém pode inferir que se trata de uma roupa de formatura. Observa que roupa de formatura não está explícito nisso aí, mas alguém pode inferir, é um conhecimento. Beleza? Isso aí está bem explicado lá no slide, né? Mas basicamente você pode ter isso sobre, por exemplo, sobre imposto, sobre dados de uma prefeitura, sobre dados de um Detran, sobre dados gerenciais, né? Então, um sistema, ele armazena dados, esses dados contextualizados apresentam informações e, baseado nessas informações, um analista, um profissional, um gestor da informação pode gerar um conhecimento, ok? Existem até alguns algoritmos, né, que têm a pretensão de apresentar conhecimento, né? Ou seja, são algoritmos bem especiais, né, ou baseado em mineração de dados e outras coisas, né, que você roda esses algoritmos e o próprio algoritmo gera informação onde não tem. Mas isso é assunto para uma outra disciplina, tá? Mas tudo isso é interessante, né? Normalmente o conhecimento está muito atrelado à capacidade humana de pegar informações e analisar, beleza? Bom, e aí baseando nos conceitos de banco de dados, né? A ideia do banco de dados, como está lá no livro de vocês, é armazenar de forma estruturada os dados, né? Como eu falei lá no slide anterior, os dados são projetados para serem armazenados de forma estruturada e viabilizar a recuperação desses dados. Ou seja, eu guardo os dados e consulto os dados. Não pode ser como aquela gaveta que a gente tem lá no guarda-roupa, que quando eu quero um clipes, eu sei que está lá, mas não sei aonde. E aí eu tenho que ficar 5 minutos procurando o danado do clipes, da pilha, seja do que for, né? Então, um banco de dados bem estruturado é aquele que permite que os dados sejam únicos, identificáveis e recuperáveis de forma ágil, fácil, rápida, né? Consistente, né? Então, um banco de dados tem que ser um banco de dados consistente, não pode ter dados duplicados, redundantes ou conflituosos, né? Eu não posso ter um CPF que aponta para José e o mesmo CPF apontar para Maria. Isso é dado inconsistente. Isso é o fim de um sistema, né? Ok? Então vamos lá. Quando a gente estiver trabalhando com sistemas, a gente vai ter um conceito bem conhecido também, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados, ele fornece tudo isso, né? Ele permite que o seu banco seja confiável, tenha integridade, tenha backup, e para isso a gente tenha
Eu posso ter até bancos de dados geográficos, né, com dados especiais, eu posso ter bancos de dados multimídia, eu posso ter bancos de dados de imagem, né, eu posso ter georreferenciado, enfim. Cada dado que o banco oferece, ele oferece também uma forma de consulta. Então eu posso fazer consulta por datas, consulta por localização geográfica, eu posso fazer consulta por, enfim, até dados de imagem, de áudio, de vídeo, isso aí a gente pode fazer também, ok? E a gente tem diversos tipos de sistemas gerenciadores de banco de dados. Grátis, como o PostgreSQL, o MySQL, o pagos, né? Como o Oracle, que é muito conhecido, o SQL Server, que é menos usado um pouco, mas é bom também, da Microsoft. Mas o Oracle e o PostgreSQL estão na crista da onda, né? São concorrentes diretos. O Oracle é bastante caro, né? E o PostgreSQL, ele é grátis. Então, tem as suas vantagens e desvantagens, né? O fato de você ter um banco pago, você tem também o suporte da empresa para manutenção da sua base. O fato de você ter um banco grátis, você não está pagando nada, então você contrata uma empresa para dar suporte, ou você e a sua equipe garantem, né, o risco de uma eventual perda de dados. Tem recursos para isso, tem backup, tem outros recursos para isso, mas sempre tem um ônus e um bônus, ok? Bom, e aí a gente viu também, tem lá no slide, falando sobre a integração de sistemas no âmbito do governo, né? E um grande exemplo que a gente pode dar é o SUS, né? Nessa pandemia que a gente teve aí, isso ficou muito claro, né? Que o SUS é um exemplo porque tem o SUS ele é dividido em uma parte do SUS é responsabilidade do governo federal, outra parte do governo estadual e outra parte é do município. Então precisa ser um sistema que vários atores diferentes manipulem suas partes, né, para entregar um dado único. E isso funcionou relativamente bem, né, no governo federal, então tinha certo atraso, né? Quem registrava o, os enfermos, né, as pessoas hospitalizadas, eram os hospitais estaduais e federais. Também tem hospital federal, no caso das universidades, por exemplo, né, hospitais militares, assim. Mas quem informa os, os, os enfermos, por exemplo, são os operadores, né? Quem está lá no chão de fábrica, né, tendo acesso a isso, à medida que a, o único banco era alimentado com dados de enfermos, de curados, de óbitos, o governo ia aumentando leito, diminuindo leito, comprando remédio, ou não, ou mais ou menos, né? Então esse aí é um grande exemplo da integração de partes de governo com um único sistema, ok? E tem uma breve explicação disso também no material didático. Pronto, isso aqui eu já expliquei. E aqui a gente tem uma dificuldade, né? Na verdade, não, ainda não é dificuldade. Agora a gente está falando sobre as camadas, né? As camadas dos sistemas de informação. Então, lá embaixo, nessa pirâmide, na base da pirâmide, a gente tem o chão de fábrica, né? A gente tem o nível operacional. Então, normalmente é quem alimenta o sistema de informação. Então, o pessoal de marketing, o pessoal chão de fábrica, finanças, contabilidade, recursos humanos, essas pessoas normalmente elas estão mais ligado ao menor dado, né? Quem saiu de férias, quem geração de nota fiscal, geração de vendas, enfim, custos operacionais. Então, o chão de fábrica normalmente está mais próximo a transações menores, né? Transações mais pontuais. E quanto mais para cima da minha pirâmide, mais generalizações de dados eu tenho.
mais abstrações de dados eu tenho. O nível, a visibilidade das informações são mais próximas da tomada de decisão e não do operacional, né? Então, cada camada dessa de sistemas de informação, a gente tem objetivos mais administrativos do que operacionais, né? Então, embaixo a gente tem um nível mais operacional e quanto mais para cima da pirâmide a gente tem níveis mais dando suporte, né, à tomada de decisão. Então, por exemplo, vai abrir uma nova filial ou não, essa pessoa que está analisando um relatório desse, ela não quer saber quem vai sair de férias ou quanto foi gerado hoje de nota fiscal. Ela quer ter uma visão anual, né? Ela quer verificar uma tendência dos últimos 3, 4, 5 anos. Você entendeu? Então, esse é mais ou menos o nível de relatório que a gente tem para nível de sistema de apoio à decisão, o SAD, né? E para sistemas de informações gerenciais, eu posso ter níveis intermediários. Por exemplo, eu quero ver qual é o setor da minha empresa que está gerando mais custo ou menos custo. Eu quero ver onde está gerando mais gargalo no atendimento ao cliente de um determinado setor, sei lá, não a prefeitura. Onde eu tenho mais fila no IPTU ou no ITBI, que são impostos diferentes, né? Então você pode alocar pessoas baseado em informações de gestão mais operacionais também, né? Ok? Então esse é um resumão que eu coloquei aí para vocês, mas também está muito bem explicado lá no material didático, tá? E aí entra uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Se em uma única instituição, seja ela pública ou privada, não importa, existem vários sistemas, vários níveis de sistemas, né? Cada um desses sistemas deve ter a sua própria base de dados, ou você acha que diferentes sistemas podem manipular uma única base de dados? Interrogação. Se você ficou atento, essa resposta eu já dei lá no comecinho da apresentação de hoje, né? É super interessante que vocês tenham uma única base de dados e diversos sistemas manipulando essa base de dados. Eu posso ter diversos sistemas ou um sistema só. Eu posso ter um sistema só com visões diferentes. Então, por exemplo, os gerentes lá, os seniors, né, como está lá no topo da pirâmide, ele pode ter uma visão muito alto nível, né, de um escopo mais amplo, relatórios mais abrangentes, né, e os operacionais, a visão ali de cadastrar, registrar venda, registrar férias, consultar quem está de férias, essas coisas assim. Então eu posso ter numa base de dados diferentes visões. E em banco de dados a gente tem essa ferramenta mesmo, né? Que chama View, né? Eu posso criar numa base de dados visões diferentes. Essas visões, elas não são redundâncias, tá? Elas não repetem dados. Elas criam camadas que podem ser, que são basicamente consultas, né? Eu posso traduzir isso a consultas de ampla base para gerentes sêniores e consultas mais operacionais para gerentes operacionais ou para operadores de caixa, operadores de contabilidade, finanças, chão de fábrica, essas coisas, né? Então eu posso numa única base ter camadas de aplicação, de consulta que permitam todos esses atores, todos esses níveis de gerenciamento, níveis de gerente, níveis de operação acessar. Por exemplo, tem informações que só interessam a recursos humanos. E tem informações que só interessam a marketing. Tem informações que só interessam a contabilidade. Não faz sentido que o pessoal de recursos humanos tenha acesso a informações de marketing. Então eu posso limitar e restringir via sistema, via aplicação,
que cada um desses profissionais acessem só aquilo que lhe compete, porém sem criar sistemas paralelos num único sistema. E quanto mais unificado, melhor, né, para a gente. Beleza? Então a resposta já está aí. O ideal é que os dados sejam centralizados numa única base. É claro que nem sempre isso é possível, né? Nem sempre isso é possível. Às vezes eu preciso eu preciso acessar sistemas de um fornecedor. Aí está na base deles, né? Então aí eu preciso realmente me comunicar. Mas isso aí eu vou projetar lá no meu, deixar claro lá no meu diagrama de arquitetura de sistema, né? Beleza? É muito comum também que uma empresa tenha uns sistemas legados, né? Sistemas antigos. E aí, às vezes, a integração é muito custosa. Então, banco é muito comum nisso, né? Então, às vezes, infelizmente, isso fica pouco viável, né? Então, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível, beleza? Aí entra um problema muito comum quando a gente vai trabalhar com empresas reais, né? E se for no órgão público, é mais comum ainda. Então eu tenho aí barreiras, né? Eu tenho as barreiras, essa primeira pirâmide é a minha barreira hierárquica, ou seja, tem pessoas que estão na base da pirâmide que muitas vezes esses recursos, essas funções ficam limitadas quando eu passo para uma camada mais no meio da pirâmide, mais administrativa, e ficam mais isoladas e limitadas quando eu passo para o topo da pirâmide, quando alguém vai tomar uma decisão. Exemplo. Vou dar um exemplo bem prático aqui da universidade. Então, a universidade, na base da pirâmide, a gente tem os professores. Eles executam, né? Eles executam. No meio da pirâmide, a gente pode ter aí diretor de campus, a gente pode ter diretor de área, depende da universidade, pode ter vários níveis aí, desde coordenador de curso, diretor de campus, diretor de área, e pró-reitores e reitores. E no topo da pirâmide eu já falei, né, pró-reitores e reitores. E algumas vezes as funções não lhe cabem, né? Então é muito comum, acredito eu, que provavelmente você já tenha passado por isso, né? Indo numa prefeitura, num Detran, com um determinado problema, e para a pessoa que você perguntou, ó, eu recebi uma multa aqui que não era eu dirigindo. A pessoa já vai falar assim, ó, isso não é minha função. A minha função é X. Isso aí é Y. Fale com fulano. E muitas vezes isso acontece com muita frequência, né? Principalmente em órgãos públicos. E aí a gente já está falando não necessariamente de barreiras hierárquicas, né, mas de barreiras funcionais, né? Diferentes funções para diferentes servidores, né? Então, na verdade, a gente tem que lutar contra, quando a gente está desenvolvendo um sistema de informação ou até administrando uma instituição, lutar contra essas ilhas isoladas de conhecimento, né? Porque se eu tenho muitas ilhas, muitas partes, quem não tem a visão do todo tem a tendência de desenvolver um sistema para cada parte. E aí a gente começa a dividir, a separar as informações, criar redundância de banco. E o mais interessante é que a gente consiga desenvolver um sistema único, ou menos sistemas possíveis, e, e permitir que diferentes servidores com diferentes funções acessem esse sistema e, e manipulem os mesmos dados, né? Ok, pessoal? Mas é muito comum, tá? É muito comum a gente ter isso aqui e às vezes realmente não é possível. Às vezes foi projetado um sistema anterior só para a área operacional, outro só para o nível gerencial. E aí, às vezes, eu tenho duas bases de dados, mas aí a tendência é ter algum conflito ou redundância de dados mesmo. Tá? Então, quanto menos ilhas de dados isoladas a gente tiver, melhor para o desempenho do nosso sistema, melhor para o nosso usuário final que vai usar o nosso serviço. Né? Ok, pessoal? Essa videoaula ficou um pouquinho grande, mas eu vou dar um resumo
sobre o que a gente viu, né? É interessante que você leia o material didático da página 13 a 45 da unidade 1. É interessante que você faça os exercícios da página 44 e 45, que você não acumule dúvidas. E dúvidas, qualquer dúvida que você venha a ter, deixe no ambiente virtual, no fórum, você pode mandar e-mail, mensagem direta. Fico à disposição, eu e os tutores, para tirarem dúvidas. E até a próxima!